Terça-feira a gente tira suas dúvidas sobre direitos domésticos, trabalhistas e previdenciários aqui no Bom Dia. Para isso, claro, a gente conta com o nosso colunista Paulo Souto, que já está aqui comigo. Bom dia para você, Paulo. Bom dia, Patrícia. Muitas perguntas, como sempre. A gente separou aqui o primeiro bloco das perguntas de hoje. E a primeira é a de Sabrina Pereira. Acho que muita gente quer saber o que Sabrina perguntou. Algum dia do Carnaval é considerado feriado nacional, Paulo? Patrícia, não. O período momesco não é feriado nacional. Se existir um feriado, pode ser municipal ou estadual, certo. E tem que existir uma lei estadual ou municipal prevendo este feriado. Na Paraíba tem? O estadual? Eu desconheço. Estadual não é. Estadual não é. Municipal, João Pessoa, não. Eu desconheço uma lei municipal também, em algum município, eu desconheço, não sei. Tá, então na prática, os empregados domésticos podem trabalhar segunda, terça da semana que vem? Segunda, terça, quarta, normal. O empregador, se ele quiser uma faculdade dele, conceder uma folga, compensar. Agora, se houver uma compensação, se ele disser, não, você não vai trabalhar na terça e vai compensar esse dia, você tem que fazer um documento. Existe um documento no site do E-Social onde prevê a compensação. Você imprime, assina, você é empregado, pronto, está resolvido. Olha só, tá vendo? Agora, é comum, como é uma festa... Na sua cultura nacional é comum se dar folga ao empregado, mas não está previsto na lei. Se o empregador quiser que ele trabalhe, ele vai ter que trabalhar sem direito à dobra pelo dia trabalhado. Olha aí. O Júnior, de Mangabeira 2, aqui de João Pessoa, Paulo, quer saber o seguinte: o valor do benefício de auxílio acidente pode ser inferior a um salário mínimo? Pode. É o único benefício previdenciário que pode ser inferior ao salário mínimo. Auxílio acidente, é? O auxílio acidente. Ele equivale a 50% do salário de contribuição. Se um trabalhador ganha um salário mínimo e ele teve um acidente e ficou com sequela permanente, ou seja, reduziu sua capacidade laborativa, certo. Ele vai ter direito a 50% do valor de um salário mínimo, porque ele tinha como salário o certo. Salário mínimo. Esse 50% vai receber até se aposentar e ele pode trabalhar, sem problema algum. Ah, é acumulativo. É acumulativo. Ele pode trabalhar e vai continuar recebendo o auxílio acidente. Agora, quando se aposentar, ele deixa de receber o auxílio acidente. Perde. Pergunta agora que vem de Campina Grande, é da Jéssica Santos. E ela quer saber o seguinte de você, Paulo. Sou atendente numa call center em Campina, por que eu não tenho direito ao vale-refeição? Olha, tem que haver uma previsão na convenção coletiva, uma previsão legal, porque certo. Na CLT não tem. Se na convenção coletiva da categoria dela não prevê o pagamento do vale-refeição, não teria negócio. Se prevê, ela deve procurar o seu sindicato para saber se a convenção coletiva lhe dá esse direito. Não tem uma lei geral, então, não, né? Caso a caso. Não, é caso a caso. Então, Jéssica, tem que ficar atento nisso daí. Próxima pergunta, da Maria Emília Ribeira. Ela quer saber, posso comprar 15 dias das férias de minha empregada doméstica? Não, Maria Emília, você só pode comprar 10 dias. Ah, é o máximo? Um terço das férias. É o que chamando abono pecuniário. Você comprou 10 dias, você vai pagar o abono pecuniário à empregada. Mas só são 10 dias. É muito bem, tem que tirar uma folguinha, gente, tem que descansar. A Diana Câmara Gomes perguntou para você, Paulo, eu posso contratar uma cuidadora de idosos até 3 dias na semana? Tem encargos trabalhistas? Pode. A Lei Complementar 150/2015 prevê a jornada parcial do trabalho. Certo. E também o pagamento é tudo proporcional. As férias, os dias são proporcionais. Na lei está previsto tudo isso, na nova lei das domésticas. Nesse caso tem vínculo? Tem vínculo empregatício. Como ela falou, 3 dias já existe o vínculo. Já se for é 2 vínculo, dias, não. Tem que pagar FGTS, tudo. Tudinho, tem que pagar tá? o DAI do E-Social. Pode pagar proporcional, mas aí é um empregado mesmo, não é diarista, né? Não. Não é sem vínculo, não. Pergunta de Intermares em Cabedelo é do Bill. Uma empregada pode ser colocada de aviso prévio durante o período de gozo de férias? Isto é um erro comum que o empregador doméstico comete. Não pode. Acontece muito? Acontece. Ele acha que pode colocar, ele quer demitir o empregado, diz, olha, você vai entrar de férias, já está gozando um aviso prévio. Não. Olha. Ela tem que gozar as férias, após o término das férias, é que ela pode ser colocada de aviso. Se o aviso prévio for trabalhado. Não pode, viu, Bill? Não pode. Não pode, não cometa esse mesmo erro. Paulo, eu tenho muitas perguntas aqui para você. Vamos falar hoje, inclusive, sobre uma categoria específica que tem mandado muitas perguntas para a gente, que é a situação de muitos outros profissionais que trabalham com comissão. De volta já com a coluna Eu Quero Saber aqui para a gente responder as dúvidas que você mandou para a gente ao longo da semana. Paulo, a primeira nesse segundo bloco é com Bruno Marques, que é aqui de João Pessoa. Mandou esse texto para a gente que eu vou ler agora para você. Trabalhei por 6 anos numa empresa, recebia de salário fixo R$ 1.500, ajuda de custo R$ 800, ajuda de aluguel R$ 600 e tinha ainda uma comissão de 10%. Sobre todos os serviços que eu captava para a empresa. Fui demitido e o RH alegou que eu não tinha nada a receber porque durante todos esses anos, tudo que eles me pagaram foi através de vale.
Isso está certo, Paulo? Você sabe que o texto era muito maior. Era. Nós tivemos que editar por uma questão de ética, não colocando o nome da empresa. É quando eu digo que os empregadores dizem, as empresas, que a justiça do trabalho é paternalista. Não é. Que é um absurdo que está sendo cometido aqui. Agora, um RH que diz, presta uma informação dessa, se ele tiver todas essas provas, se ele for para a justiça do trabalho, o vínculo vai ser reconhecido e ele vai receber todos os seus direitos. Não tem esse negócio de vale, não. Se recebeu durante tanto tempo. Ele tem como comprovar. Hoje ninguém recebe salário em espécie, principalmente um valor desse. Sim. É depositado em uma conta corrente e com certeza assina-se recibo. Hoje existe um celular onde você tira foto de tudo. Então você tem um documento, tirou foto, pronto, guardou, vai servir como prova no futuro. Bruno tem direito. Tem todos os direitos. De tudo isso daí. De tudo, e de uma rescisão e receber tudo sobre estes valores. Olha entendeu? Só. Porque ele está sendo pago, ele bota ajuda de custo, ajuda de aluguel, tudo embutido para não pagar FGTS, não pagar INSS. Ele não falou se a carteira profissional era assinada. Ele não falou. Agora, ele falou que tinha uma questão nos 10%, todo serviço que ele levava para a empresa também tem direito. É a questão da comissão. É uma comissão aí que ele tem direito. As pessoas que trabalham com comissão tem que estar tudo na carteira, Paulo? Tem que estar tudo. Bota salário fixo mais comissão. Ele bota o salário mais comissão. Muito. Olha uma outra pergunta também parecida que a gente recebeu aqui, que é a do Henrique. Ele tem um outro cargo, ele disse que é garçom. Olha só, trabalho num restaurante como garçom e a taxa de serviço é paga, mas não é colocada no meu contra-cheque. A gerência paga a comissão por fora e eu assino um recibo com o valor recebido. Isso é correto? Quando eu sair da empresa, eu tenho mais algum direito sobre essas comissões? Henrique, isso não é correto. O correto é, ele tem o salário e as comissões. Todo mês tem que aparecer no contra-cheque dele o salário e a comissão que ele recebeu, porque a comissão é variável. Sim. E isso vai incidir, vai ter reflexo nas férias, no FGTS, no 13º salário. Exatamente. Por isso que a empresa está pagando por fora. E não está recolhendo INSS sobre isso. Sobre essa comissão. Prejudicando o garçom na sua futura aposentadoria. Isso gera tanta dúvida. Se é pago 10% de gorjeta ao garçom, isso tem que aparecer no seu contra-cheque. Não pode ser pago por fora. Nada por fora. Nada por fora, tudo tem que exigir. Aí é onde eu volto a bater na mesma tecla. A Justiça do Trabalho não é paternalista. São casos dessa natureza, quando vai para a apreciação do Poder Judiciário, ele reconhece isso, reconhece e condena o empregador. É por isso que eles alegam tanto esta tese. São tantas dúvidas com relação a essa questão da taxa de serviço que nem é obrigatória. As pessoas podem pagar ou não. E aí, você paga no dinheiro ou paga no cartão? Porque eu conheço alguns bares e restaurantes que se você pagar no cartão e for direto para a conta, depois não volta para o garçom, não. Aí ele já pede assim, ó, por favor, você puder me dar no dinheiro os R$10, os 10%, porque aí já vem para mim, não tem problema. Geralmente eu pergunto. Né? Eu também costumo perguntar. Você ainda recebe mais quando eu sou bem atendida. Se eu pagar no cartão, você recebe? Se eu pagar, como é que deve ser pago? É em dinheiro? Geralmente eu pergunto. Vai para a tua conta? Eu sempre pergunto também, ainda mais quando eu fico satisfeita com o atendimento. A resposta, na maioria das vezes, é negativo. Eles descontam uma parte. A gente preparou uma reportagem aí, falando sobre essas regrinhas. Olha só. Se o cliente gosta do serviço, os 10% são pagos com prazer. Desde que você seja bem atendido, bem recepcionado, bem servido, o cara que se dá bem, principalmente para a gente que é turista, eu acho importante. Agora, se acontecer o contrário... Pagaria nunca. Eu tenho que ser bem atendida, porque eu estou pagando para isso. Tá certa. O cliente paga a taxa se quiser. O que não pode é o bar ou o restaurante receber os 10% e não repassar para os funcionários. Se realmente for para eles, eu acho até justo, o serviço sendo bom, tudo. Mas se sempre deixa aquela dúvida, eu queria ter a certeza de que realmente é para ele, né? Segundo o presidente do Sindicato dos Empregados do Comércio Hoteleiro e Similares do Estado, isso vem acontecendo com frequência aqui na capital. A denúncia parte de empregados, né? De que as empresas têm assim, cobrado o que se chama taxa de serviço 10% e não tem repassado para os trabalhadores da sua totalidade, ou muitas das vezes repassam em parte e não há instrumento normativo, instrumento legal que lhe ampare nesse sentido. De acordo com o sindicato que representa os garçons e outros trabalhadores do setor, como cozinheiros e copeiros, atualmente não existe nenhuma lei que obrigue o cliente a pagar a taxa de 10% do serviço. Essa lei que regulamenta a situação está rolando em Brasília há anos e nunca nada saiu do papel. Agora, se o cliente quiser pagar a taxa, o dono do estabelecimento vai ter que repassar esse valor para a equipe, inclusive recolher todos os encargos sociais que esse valor a mais no salário vai gerar. Isso sim, é obrigatório e está amparado pela CLT. Para o presidente estadual da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, o patrão deve repassar o valor para o funcionário sim, mas também pode destinar uma parte do recurso para custear os encargos gerados. A empresa
deverá reter 20% do valor correspondente a essa gorjeta para cobrir os encargos que fatalmente irão incidir no momento em que você coloca esses valores na nota fiscal. Os encargos trabalhistas, que vai recair aí em cima aí os valores de 8,5% do fundo de garantia, você vai ter que ter aí o recolhimento do INSS sobre esse valor e ainda vai ter os tributos. Se você for do super simples, o tributo do super simples. Se você for optativo dos lucros presumidos, os impostos que são inerentes a quem tem o lucro presumido. Essa é a orientação mais correta. Assim, todo mundo sai ganhando, os direitos são respeitados e tudo termina bem. Com certeza, a gente trabalha dá o máximo de nós para a gente receber, com certeza, o nosso serviço. Né? Quando recebe certinho é alegria, né? É muita emoção. Emoção, porque às vezes o pessoal nem recebe, né, Paulo? Chega o salário assim na mão no final do mês, pô, fica até emocionado mesmo. E com relação a esse desconto, esses 10% não tinham que ser livres, não? Primeiro eu vou falar sobre as palavras do presidente do sindicato, quando ele fala falta de normatização, por culpa dele. Por quê? Porque eu analisei várias convenções coletivas de outros estados e tem uma cláusula prevendo o pagamento da gorjeta, como deve ser feito e como deve ser rateado. Ah, então o sindicato podia organizar isso. Ele, na convenção coletiva dele, que ele vai fazer junto ao estabelecimento, ele prevê uma cláusula. Quanto às palavras do presidente da patronal, 20% primeiro, ele falou desconto de FGTS, não, o empregado não tem nenhum desconto do que ele recebe para se recolher FGTS. Desconto existe. O INSS. E pronto. Ele pode, do valor da gorjeta, o empregado é que vai pagar o INSS dele, a cota dele. Tá. O empregador retém e repassa para os cofres públicos, recolhe junto à rede bancária. Se não recolher, é um crime previdenciário. Agora, descontar 20%, ele não pode descontar nada. O que o empregado desconta do valor, ele tem que pagar o INSS dele, a cota dele. Olha e pronto. Só. E se ele ultrapassar, um exemplo, o teto e for pagar imposto de renda, se ele entrar na faixa, sim, aí vai ser descontado do salário dele o imposto de renda. Não se pode descontar, então. 10% não, agora 20% não existe esse desconto aí, está errado. Esses seriam 20% dos 10%. Está errado. Não pode, tem isso. que ir para o funcionário. Tem que descontar do valor INSS e se ele entrar na faixa de desconto de imposto de renda, sim, desconta o imposto de renda. E pronto. Muito bem. Está explicado. É muita dúvida mesmo, realmente, que surge com relação a essas questões de comissão e o que você paga por fora. Tive muitas empresas fazendo isso e tá errado. Paulo Souto está aqui explicando pra gente. Obrigada, viu, Paulo, por mais um bate-papo aqui. Terça-feira da semana que vem, a gente volta para falar sobre os seus direitos domésticos, trabalhistas, previdenciários. Eu quero desejar a você um feliz carnaval. Obrigado para você também. É terça-feira de carnaval na semana que vem. Patrícia. Eita, será que eu vou te dar folga? Tô pensando. Não é feriado não, mas você vai abrir uma exceção e me dar uma folguinha na terça-feira. Então tá bom, pode ser que a gente se encontre só daqui a 15 dias. Vou pensar. Vamos acumular as perguntas. Obrigada, Paulo. Até.